Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos. Para isso, a gente usa o Livro dos Espíritos escrito pelos próprios Espíritos e por Allan Kardec, com algumas notas de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte desse livro, no capítulo 2, que fala da encarnação dos Espíritos, né? A encarnação, lembrando que é o retorno à carne, né? A carne vem da carne, mas o espírito ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, não é? Então, essa encarnação significa entrar na carne, né? Vir ao mundo material. Então, a gente já falou nessa parte sobre o objetivo dessa encarnação, por que a gente precisa encarnar, né? Por que os espíritos precisam vir à carne. E agora a gente vai falar sobre a alma. Deixa eu só realçar aqui, para que a gente possa lembrar que a gente já falou sobre essa parte numa próxima aula. Bom, então vamos lá, eu vou colocar mais alto, maior o nosso texto, né? E Kardec fala o seguinte, pergunta 134, que é a alma? E os espíritos respondem, a alma é um espírito encarnado. Não é? Então, o que é a alma? Um espírito encarnado. O que é um espírito encarnado? É a alma, tá bem? Então, o que era a alma antes de se unir ao corpo? O que era antes esta alma, né? Os espíritos respondem, espíritos, um espírito. Então, antes de vir para o corpo, a alma é um espírito. Depois que vem para o corpo, é a alma. Pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Alma e espírito é a mesma coisa? Aí os espíritos respondem, sim, é a mesma coisa. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, o invólucro carnal é o corpo, né, que a gente usa para purificar a alma e esclarecer a alma, né? Purificar o espírito e esclarecer o espírito também. Pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E os espíritos respondem, há o laço que liga a alma ao corpo. Né? Então existe algo que conecta o corpo com a alma. De que natureza é esse laço? O que é essa conexão? Né? A conexão, o laço, é semimaterial, então é mais ou menos matéria. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É um intermediário, né? É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, ok? Então é o laço que une o espírito à matéria e que permite o espírito atuar sobre a matéria. Aí o Kardec diz o seguinte, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Então, você tem o corpo, ou ser material, não é? Análogo ao dos animais, né? Esse corpo é parecido com o dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Então, o mesmo princípio que anima o corpo dos animais, anima o corpo do homem. Segunda parte do homem é a alma. Ou seja, o espírito que está encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, o espírito habitando o corpo é a alma, né? O corpo faz parte desse local em que se encontra o espírito encarnado, ou seja, a alma. Número 3. Qual a terceira parte? O princípio intermediário ou o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Então, esse laço, não é um perispírito. Essa conexão entre corpo e matéria
é devida ao perispírito. Como, por exemplo, tal é num fruto, né? Numa fruta, você tem a fruta, o germen, né? Tem o perisperma e tem a casca. Então, na fruta, nós temos essas três partes, assim como no homem. A casca, que é o corpo, o perisperma, né? Que seria o perispírito, e o germen, que seria a alma, tá? Então, o perisperma conecta a casca com o germen, ok? Pergunta 133. A alma independe do princípio vital? Então, o princípio vital, não é? É algo que é necessário até para a alma ter? Assim como a pele é necessária para o corpo, né? É uma camada de proteção do corpo. A alma precisa desse princípio vital? E aí os espíritos respondem: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Então, o corpo só é apenas o envoltório, aquilo que envolve, não é? Não é necessário para a alma viver. O princípio vital é necessário para o corpo, já para a alma não, tá bem? E aí vem uma pergunta: pode o corpo existir sem a alma? Será que existe corpo sem alma? E aí os espíritos respondem: pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, a alma só fica quando tem vida no corpo. Quando não tem mais vida, não tem mais alma. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e o corpo, enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, quando o corpo está unido à alma, a morte do corpo rompe o quê? Os laços que o prendem à alma, e a alma, abandona o corpo, tá bem? A vida orgânica, né? A vida que pulsa, que a gente vê nos animais, nas pessoas, né? Nos seres vivos, pode animar um corpo sem alma. Então, pode existir vida num corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, né? Então, você tem uma plantinha, ela não tem alma, mas ela está viva, não é? Enquanto que um cachorrinho está vivo e tem alma. Mas se não tem vida no cachorrinho, não vai ter alma ali, ok? Letra B, pergunta: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? O que ia ser um corpo sem alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, algo sem alma é, ao mesmo tempo, sem inteligência e, ao mesmo tempo, não é humano, tá bem? Pergunta 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Será que pode existir um espírito em dois corpos? Resposta: não. O espírito é indivisível, então não dá para dividir os espíritos. E também o espírito não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Então, um espírito não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo. E aí ele dá uma dica para a gente olhar o Livro dos Médiuns, no capítulo 7, que fala sobre a bicorporeidade, né, que são em dois corpos, e da parte da transfiguração, que é algo que parece uma coisa e se transforma, né? Pode se transformar, transfigurar. Pergunta 138. Que se deve pensar? O que a gente deve pensar? Da opinião, né, das pessoas que consideram a alma o princípio da vida material. Então, a vida material, algumas pessoas pensam que se inicia com a alma. E aí os espíritos respondem: é uma questão de
palavras, né? Isso é uma questão, um jogo de palavras, uma interpretação, com o que nada temos. Então, os espíritos não têm nada a ver com isso. E eles dizem assim: começai por vos entenderdes mutuamente. Vocês têm que começar a se entender, né? As palavras fazem com que a gente perca um pouco esse entendimento, que cada um quer dizer uma coisa de uma maneira diferente. A gente, às vezes, você quer dizer a mesma coisa de maneira diferente e acaba não se compreendendo. Então, os espíritos dizem: comecem por entender-vos, né, vocês. Conosco, isso a gente não quer entrar nesse assunto. Bom, 139, pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo, por exemplo, uma centelha, né, uma faísca anímica, né, que possui uma vida emanada do grande todo, né? Tinha uma coisa assim, total lá e saiu de lá. Essa faísca e essa alma é desse grande todo. Por que essa contradição? Porque entra muito em contradição a respeito disso. E aí os espíritos dizem: não há contradição. Tudo depende das acepções, das formulações, dos pensamentos e dos significados das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Né? Por que a gente usa uma palavra para falar sobre várias coisas? Isso acaba confundindo um pouco a gente. E aí, Kardec diz o seguinte: o vocábulo alma se emprega, né? A gente emprega esse vocábulo, essa palavra, para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam a alma ao princípio da vida, né? O início da vida. E nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, não literalmente, né? De uma forma figurada, de uma forma abstrata, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras, grande todo, indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção, absorve uma parte, e que após a morte volta à massa de onde saiu, né? Então para você viver, você absorve uma parte do todo e depois, quando você morre, essa sua parte volta para o todo, né? Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, diferente, independente da matéria e que conserva sua individualidade, né? A esse ser, igualmente, também se dá o nome de alma. E nessa acepção, nessa concepção, nesta ideia, é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos, mais ou menos eles poderiam conversar conosco a respeito disso, porque se fosse numa linguagem que a gente não conhece, a gente não ia acabar não entendendo, né? Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, de onde uma imensidade de equívocos, de erros e discussões. Então, saem muitos erros e muitas discussões por causa da nossa linguagem, né? Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. E aí ele coloca em nota uma coisa aqui embaixo, que é ver na introdução do livro, a explicação sobre o termo alma. Nós já passamos por aí, então caso vocês queiram lembrar da introdução, vou deixar o link para vocês embaixo na descrição desse vídeo, para vocês retomarem as ideias que a gente já passou, tá bem? Bom, pergunta 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida, né, em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim cada uma das funções do corpo? Então teria divisões da alma em cada parte do nosso corpo? E aí os espíritos respondem:
Ainda isto depende do sentido que se emprega a palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, essa teoria é errônea, está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, ou seja, ele dá movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida, né? Ele não precisa se dividir para dar movimento aos órgãos. Pergunta: entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E aí os espíritos respondem: estes foram os espíritos ignorantes, porque os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então eles usam o efeito, que é essa função de poder, né, controlar o corpo ou dar vida aos órgãos, não é? Para explicar a alma. Então, isso causa um erro aí para definir o que é a alma. Bom, Kardec diz o seguinte: a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte. Este fluido vital se reparte pelos órgãos, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Então você vai ter mais fluido vital, por exemplo, no cérebro, né, que é um foco de movimento, no coração, né, nas mãos, por exemplo. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte, não é? Então, cessando a vida, cessa o movimento. Bom, questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve, né? A alma, tem pessoas que acreditam que a alma está do lado de fora do corpo e está envolvendo o corpo do lado de fora. Bom, e aí os espíritos dizem: a alma não se acha fechada no corpo, encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. A alma irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Então a alma não é um saco que está fechando o corpo, né? A alma tem dois invólucros, tem duas coisas que envolvem a alma. Uma das coisas, sutil e leve, né, bem leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Então, um envoltório, uma coisa que envolve a alma é o perispírito, que é leve, né? Outro que envolve a alma, que é grosseiro, material e pesado, é o corpo, tá? A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito. É como se fosse uma sementinha, né? Pergunta 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Não é? A alma vai se completando, como se fosse crescendo, né? Ou se desenvolvendo. E aí o Espírito diz: o Espírito é uno, quer dizer, é um só, e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Então, são os órgãos que se desenvolvem e não o espírito. O espírito já está desenvolvido. Pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Resposta: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios,
e fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, imagens, a comparações que tomais como realidade. A gente acaba interpretando de maneira literal, como se fosse assim, preto no branco, coisas que são abstratas, são para ser uma comparação, para que a gente possa tentar alcançar um pouco a informação, porque é uma informação complexa, uma informação que a gente ainda não está preparado para aprender. Então eles usam figuras, comparações, para que a gente possa chegar um pouquinho mais perto. Bom, pergunta 144. Que se deve entender por alma do mundo? Resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra é atribuído a uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Resposta: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Pergunta 146. A alma tem no corpo sede determinada, lugar determinado e circunscrita? Sede circunscrita, lugar circunscrito, lugar fechado? Resposta: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Pergunta: que se deve pensar da opinião das pessoas que situam a alma num centro vital, por exemplo, no coração? Resposta: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Tá bem? Bom, ficamos por aqui, meus amigos. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, dessa aula, tanto quanto eu. Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, façam seus comentários, suas perguntas. Isso ajuda muito o nosso canal. E inscrevam-se também, apertem no sininho para receber notificações. Isso é importante para nosso desenvolvimento, para a gente saber o que a gente pode melhorar, não é? E desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.